Shame. 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 E aí pessoal, bem-vindos a mais um review. O review de hoje eu vim falar sobre Montado na Bala, baseado num conto do Stephen King. Esse conto permanece no livro Tudo é Eventual e a adaptação ficou a cargo do Mick Garris. Todo mundo sabe que o Mick Garris, diretor de Criaturas 2, diretor de Sleepwalkers, diretor de Saco de Ossos, enfim, ele adora Stephen King, né? Adora fazer as adaptações, desculpa. E aqui ele faz uma adaptação tão fiel quanto o conto. E como sempre ele dá um show de direção. Eu gosto muito da direção e das adaptações dos livros do Stephen King que o Mick Garris faz. E aqui ele não deixa por menos, porque esse filme aqui é muito bom mesmo. Ele remete à morte, fala muito sobre a morte, fala muito sobre a infância, sobre o passado, essas coisas que só o Stephen King sabe escrever, e só quem lê os livros do Stephen King sabe muito bem do que eu estou falando, sabe muito bem interpretar as adaptações, porque não basta você só assistir Stephen King, os filmes adaptados, que você já conhece o Stephen King a fundo. Negativo, você precisa ler os livros dele. Só quem realmente é apaixonado por Stephen King, lê os livros dele, como eu que sou fã, vai entender a dimensão, as metáforas e as coisas que ele sempre quer dizer, né, nos livros e nos filmes também. Eu acho que esse roteiro foi escrito pelo próprio Stephen King, junto com o Mick Garris, e ficou uma coisa fantástica. Bom, a história é sobre o Alan, o nome dele é Alan, interpretado pela Jonathan Jackson. Ele é um rapaz bem pé esquerdo, bem fatalista. Depois que o pai dele desaparece durante muito tempo, ele só vive com a mãe dele, passa a infância e adolescência com a mãe dele, e ele tem meio que a pessoa dele só pensa em morte, só pensa em suicídio, em tristeza. Tudo isso ele carrega nas costas devido ao desaparecimento dos pais, que depois que o pai dele desaparece, a vida dele fica meio que fúnebre, mais fúnebre, né? Então isso vai com ele até o final da vida dele. E é incrível aqui a história, porque você vê a tristeza dele, né, se desenrolando na história e tudo, e chega a um ápice de que a namorada dele vai fazer uma surpresa pro aniversário dele, e meio que ela engana ele, né, pra deixar ele bem pra baixo, pra ele não desconfiar da surpresa, né, de aniversário. Então ele tenta se matar, ele vai, mergulha lá numa banheira, ele vê a morte batendo na porta do quarto dele. Isso é bem legal no filme. Os pensamentos dele, todos os pensamentos, tudo que ele pensa, tem ele mesmo ali falando, conversando com ele como se fosse o pensamento dele, entendeu? E tudo que ele pensa, todas as bobajadas, as coisas que ele pensa, aparece, se manifesta ali na frente dele, como a morte que bate lá na porta e fica tentando ele a se matar, né? E na hora que ele vai cortar os pulsos, ele chega a cortar mais errado, né? A namorada dele chega, abre a porta com todos os amigos dele ali, isso dá uma surpresa, e ele tá ali na banheira tentando se matar. Essa parte é meio que hilária, mas mórbida. Tem um pouco de humor negro nesse filme, o que é bem bacana. Depois disso, ele se salva, claro, e a namorada dele dá de presente 2 ingressos pro show do John Lennon, que vai ter aí no lugar e tal. Até então John Lennon não morreu, né? Esse é os anos 69 para 70, o que é bem bacana. Eles fazem a ambientação de todo o filme nos anos 69 a 70, o que é bem bacana. Só toca música foda de rock aqui dos anos 60 e 70, tá bem legal. Também gostei muito disso. E aí você vai vendo ele
querendo definhar, a vida dele já não tá mais a mesma coisa, ele quer morrer, ele quer sumir, enfim. Mas aí a namorada dele dá esses 2 ingressos pra ele, e quando ele finalmente se anima pra ir com os amigos pro show do John Lennon, ele recebe uma ligação da vizinha dele dizendo que a mãe dele tem um derrame lá na cidade onde ele morava, né? A mãe dele continuou morando lá e ele foi pra Universidade do Maine. Eu não sei se é em Castle Rock que ela mora e ele tá no Maine ou vice-versa. Eu não lembro disso. Mas enfim, e ele desiste na hora, ele resolve deixar esses ingressos para 2 amigos dele que são loucos pelos Beatles e o John Lennon, e eles acabam indo. Então ele pega, arruma suas coisas, ele meio que nem avisa pra namorada dele, pega o rumo dele e vai, né? Pega a mochila e vai caminhando, pedindo carona pelo meio do caminho. É engraçado que tem muitas metáforas aqui sobre a morte, né? Sempre aparece um carro vermelho, um Plymouth Fury vermelho, tipo a Christine, né? Aparece por ali. Certos animais, tipo corvos, aparecem no meio do caminho, aparecem lobos, tudo isso remetendo à morte. Isso é bem legal. E também toda carona que ele pega, todo cara que dá carona pra ele tem uma história sobre morte também. Tudo relacionado à morte, né? Então tudo aquilo vai que meio que seguindo o personagem. Isso é muito incrível, porque você lida com a morte ali, entendeu? E lida com os pensamentos. Às vezes você mesmo não tem os pensamentos, você mesmo fala com você. Então ali o bacana do filme é isso, que tá ali o Alan sentado no carona do carro, e o Alan fica no banco de trás falando com ele mesmo, como se fosse o pensamento dele, né? E isso é muito legal, muito criativo, muito bacana. Mickey Garris fez um trabalho muito bom aqui. E voltando à história, ele pega, né, carona até chegar lá no hospital para visitar a mãe dele, e você vê essa jornada dele, né, falando sobre morte. Todas as pessoas que dão carona para ele, todos os senhorzinhos, acho que uns 4 senhorzinhos dão carona para ele. E no meio dali da conversa, o que dá carona sempre tem uma história mórbida pra contar sobre o passado, né? Ah, minha mulher morreu de câncer e tal, aí começa a contar a história. E o legal é que vai passando os flashbacks, entendeu? Aí eles sempre contam uma historinha ou com humor negro mórbido, ou com uma história triste, sobre morte, sobre perder parente. Isso é muito incrível, porque só quem lê o Stephen King sabe que ele bota muito disso nos livros. Ele gosta muito de voltar no passado, falar sobre morte, falar sobre como você se adapta sobre a morte, né? Tá aí o livro O Cemitério, do Stephen King, que trata muito disso também, muito parecido com o Cemitério. E é bem legal. Algumas histórias são engraçadas ou com humor negro, e outras são tristes. Então ele vai embarcando nessa jornada até chegar a um ponto em que ele começa a desconfiar de todos os que dão carona pra ele. São sempre pessoas mórbidas e estranhas também. Ele sempre pensa, meu Deus, eu tô pegando carona aqui com um morto ou alguém que já morreu há muito tempo. E não é bem assim. Mas até que ele topa com um cemitério no meio do caminho da estrada. As estradas são bem escuras, bem frias, sempre tá chovendo. A fotografia é muito bacana, por mais escura assim que seja, mas tem aquela luz falsa, né? Que o diretor de iluminação lá, que faz a iluminação, provoca no cenário. É bem legal. E ele topa com esse cemitério e topa com uma lápide com um tal de George Staub, né? Staub, uma coisa assim, ele vê. E ele vai andando e tal, vai com os pensamentos dele, você vai vendo os pensamentos dele, sempre em primeira pessoa, ele conversando consigo mesmo. Isso é bem incrível. Ele volta ao passado, sempre com a mãe dele, vai aparecendo a infância dele toda, a adolescência, inclusive vem num desses flashbacks que ele quer andar porque quer numa montanha russa lá chamado Montado na Bala, né, num parque de diversões lá. E ele chama a mãe dele pra ir, eles enfrentam aquela fila quilométrica no frio
para chegar lá na porta já para entrar pra montanha-russa, ele desiste de medo, ele fica com medo e acaba desistindo. A mãe dele, muito puta da vida, bate nele lá, faz ele passar vergonha na frente de todo mundo e leva ele embora, né? E isso sempre marcou a vida dele, né? Marcou a vida dos dois, na verdade, porque depois ela até toca nesse assunto, e numa cena até bem triste, assim, bem dramática, bem bacana. E enfim, aí ele topa lá com esse cemitério e andando, ele acaba pegando carona com um rapaz num Plymouth Fury vermelho. Eu acho que essa é a marca do carro lá. Parece muito com aquele carro da Christine, Plymouth Fury. Enfim, quem é o ator é o David Arquette. David Arquette tá na sua melhor interpretação, cara. Você vê que ele tá se divertindo muito nesse filme. É muito legal. Aí ele, esse cara estranho, né, interpretado pelo David Arquette, acaba dando carona pra ele e começa a conversar com ele, mas no meio da conversa ele acaba percebendo que esse rapaz que deu carona pra ele parece muito com o rapaz que estava lá na lápide, na foto, não tem a foto. Então ele começa a desconfiar que o cara é morto novamente. Ele sente um cheiro forte de formol dentro do carro, e isso acaba que o que dá carona pra ele, né, o David Arquette, esse cara sombrio, meio bizarro, começa a contar histórias também pra ele, né, e acaba que aparecendo a história. São histórias bem bacanas também, o que dá uma leveza no filme e uma, digamos assim, um divertimento, porque o humor negro causa um pouco de divertimento e fascínio na gente que tá assistindo, né? Então a gente fica aqui meio que fascinado. E realmente é o que acontece nos livros do King, você fica fascinado quando ele toca no passado e começa a contar as coisas que aconteceu, pequenos contos de humor negro, né? E é muito legal essa sacada. E o Alan começa a perceber que esse cara tá lendo o pensamento dele, porque tudo que ele fala, ele entende outra coisa, e ao mesmo tempo ele chuta pro Alan, e o Alan, nossa, esse cara, ele sabe que eu tô indo visitar minha mãe, ele sabe que eu tô com medo da morte, ele sabe que eu tentei suicídio. Então ele vai juntando todas essas peças e cada vez mais esse cara vai pressionando ele, e chega a um ponto que esse cara acaba dizendo que é um mensageiro da morte, que ele tá ali pra fazer o Alan fazer uma escolha, a escolha que vai fazer o desfecho ali da vida dele, né? Que é escolher entre a vida dele e a vida da mãe dele, né? Quem que ele quer que morra? A mãe dele, que já tá ali, teve um derrame e tá no hospital, ou ele, que é novo? Ele fica nessa luta, ele ama a mãe dele, ele começa a pensar em tudo que ele passou com a mãe dele, que a mãe dele deu duro. Cara, são cenas assim bem bacanas, tem cenas dramáticas, muito bonitas também. É uma história de Stephen King, cara. Parece com Conta Comigo, mistura com It e outras coisas. Isso é figurinha carimbada do Stephen King, né? Só quem lê sabe, quem assiste os filmes dele talvez não perceba muito, porque os diretores botam muita metáfora, porque nem tudo que você tira do livro vai funcionar no filme, né? Mas no caso de Montado na Bala, eles fizeram uma adaptação fiel ao conto. Inclusive eu tenho um conto aqui em casa, eu já li, e cara, tá muito fiel. Então é um filme de 1h30, eu acho. Não é nada cansativo, porque você vai tentando descobrir as coisas e tal. Como eu falei pra você, o passado do Alan volta à tona e você consegue ver todo o passado dele, consegue ver o passado das pessoas que acabam conversando com ele no meio do caminho e conta as histórias dele, os dramas dele, as perdas dessas pessoas. É um filme, assim, é um terror com humor negro e pessimismo, né? Ele é um filme bem pessimista, mas que toca sobre a morte, sabe? E é muito legal. Mick Garris fez um trabalho ótimo aqui. Se você assistiu alguma vez e não gostou,
dê mais uma chance para esse filme, porque é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Já vi críticas muito boas dele. E nem todo mundo gosta dele, né? Mas dê mais uma chance pra ele, assista e reassista, leia o conto, depois vai assistir o filme também, porque isso ajuda muito. E assim, é um filme muito legal, eu dou muito bom pra ele. E é isso. Esse é o Montado na Bala by Stephen King. Essa minha versão aqui eu comprei, acho que depois do lançamento, porque saiu com uma lente lenticular, né? Mas eu peguei a segunda versão que não vem essa luva lenticular. Acho que era uma luva lenticular. Enfim, e aqui você tem o David Arquette, você tem o Jonathan Jackson, Cliff Robertson e a Erika Christensen, uma loura muito linda. E ela tá no filme. Então você tem aqui trilha sonora boa, suspense bacana, tá? A direção muito precisa, não se perde em nenhum momento da história, tudo vai se encaixando, é muito bom mesmo esse filme, tá? Eu até entendo que da primeira vez você não entende muito bem lá, mas depois você vai pegando as metáforas sobre a morte, os animais, as cores. Enfim, é um filmaço, vocês precisam assistir Montado na Bala. Se você assistiu só uma vez, dê mais uma chance, assista uma, duas, três vezes, que você vai vendo que cada vez fica melhor, você vai cada vez pegando as metáforas, tudo que o King quis dizer, tudo que o Mick Garris quis passar nesse filme. Então, é ótimo, muito bom, faz muito você pensar na sua vida, nos seus entes queridos, na morte, em você mesmo, né, nas suas lutas diárias na sua vida. É muito bacana mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do review. Um abraço aí pra todos e até o próximo vídeo.